Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Vitor Soares. Neste vídeo nós iremos estudar sobre projeto político pedagógico. Mas antes, gostaria de te fazer um convite. Se inscreva no canal, acione o sininho para que você possa receber notificações de mais vídeos que aqui serão postados. Vamos para a tela? Então você tem aí projeto político pedagógico como sendo um dos principais documentos norteadores do trabalho pedagógico da escola. Então você tem aí o PPP sendo importante documento que vai dar aí o norte do trabalho, vai direcionar o trabalho, vai ser a identidade da instituição, vai trazer aí quais são os objetivos, vai trazer a participação da comunidade, gestão democrática vai dar aí oportunidade para que a comunidade, junto a todos aqueles que fazem parte ali da instituição, possam construir um projeto político-pedagógico que seja a cara da escola. Outra questão importante é que é um conjunto de diretrizes organizacionais e operacionais que expressam e orientam as práticas pedagógicas e administrativas da escola, conforme as normas do sistema educacional. Então, vai organizar, vai auxiliar no desenvolvimento do trabalho prático, vai ser aquele documento que vai auxiliar no direcionamento, vai balizar todo o trabalho, seja ele pedagógico, administrativo, seja ele ali também em todos os aspectos, que vai auxiliar no trabalho da instituição. Então você tem ali os aspectos pedagógicos, os aspectos também administrativos, os aspectos ali também que vão auxiliar em todo o processo de ensino e aprendizagem. Então você tem aí um documento que vai realmente ser um objeto que vai auxiliar em todo o processo educacional, em todos os trabalhos que serão desenvolvidos ali dentro da instituição. Outro aspecto importante é falarmos a respeito de cada palavra que compõe essa expressão. Ele vai ser um projeto porque propõe ações concretas para um determinado período de tempo. Então você vai ter aí justamente um trabalho que vai ser desenvolvido e ele tem começo, meio e fim. E vai propor ações concretas para o desenvolvimento de um determinado tempo e espaço. Outra questão é a sua capacidade de flexibilidade, ou seja, ele está em constante transformação. Outro aspecto importante é pelo fato dele ser político, que vai dar aí a oportunidade de ser um espaço de formação de cidadãos conscientes e responsáveis e críticos para atuar na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. Então, um político aqui não é político partidário, e sim político na perspectiva do desenvolvimento de um cidadão que seja capaz de contribuir para a sociedade. E se torna pedagógico porque vai definir e vai organizar as atividades e projetos voltados ao processo de ensino e aprendizagem. Tem processo de ensino e aprendizagem, vai ser pedagógico. Outra questão também importante é o fato de dar a capacidade para refletir a respeito de práticas educativas. Então nós temos aí agora os eixos do PPP. Um deles é a flexibilidade, porque está vinculado aí à autonomia e vai possibilitar que a escola organize seu próprio trabalho pedagógico. A flexibilidade é importante porque vai acompanhar a mutabilidade, vai acompanhar o desenvolvimento, vai acompanhar aí justamente a metamorfose da instituição, não vai ser estático, não vai dar oportunidade aí de ser estático. Outro ponto importante é a capacidade dele avaliar e ser avaliado em determinados níveis e funções que serão desenvolvidas aí ao longo de todo o processo educacional. Ele vai dar aí a possibilidade de avaliar todo o processo de ensino e aprendizagem e também de ser avaliado principalmente no nível de avaliação institucional. Ele também terá ali um eixo norteador da liberdade no âmbito do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e da proposta de gestão democrática do ensino público e que será definido em cada sistema de ensino. Então, essa liberdade é a capacidade democrática, é a capacidade do desenvolvimento em que todos têm ali a possibilidade de ter vez, voz e decisão. Todos têm ali um momento
que pode opinar, que pode ali dar ali a sua contribuição do desenvolvimento dos trabalhos dentro desse processo da gestão democrática, ok? Um aspecto importante são as características do projeto político-pedagógico, a sua abrangência, porque ele deve ser amplo, ou seja, capaz de possibilitar a unidade e a organicidade das atividades desenvolvidas na escola. Então ele deve ser capaz de se desenvolver em todos os aspectos que estão ali sendo organizados na instituição. Você tem ali educação infantil, ele precisa ter capacidade de abarcar a perspectiva da educação infantil. Ele tem ensino fundamental, anos iniciais, também deve ser capaz de abarcar as necessidades de alfabetização, letramento, ludicidade. Ele deve falar a respeito dessas particularidades, subjetividades que estão ali em cada nível, etapa e modalidade. Também deve assegurar a articulação coesa entre o específico e o geral, funcionando como pano de fundo de todos os processos. Então, olhar na sua amplitude e nas suas especificidades, olhar como processo educacional, mas também olhar para aquela dificuldade de escolarização dos nossos estudantes. Então, cada processo, cada projeto, olhando sempre essas questões ali que são macro e micros dentro de uma instituição de ensino. Também deve ter como característica a duração, que você vai olhar aí a questão da duração longa, com ações previstas para o ano letivo e outras que vão prescindir aí o maior tempo por exigir o desenvolvimento de uma mudança de cultura. Então, quando você olha o projeto político-pedagógico como sendo um projeto de mudança de pensamento, mudança de comunidade, ele deve perpassar, inclusive, de um ano para o outro. Existem projetos que duram 2 anos, existem projetos ali que dentro do projeto político-pedagógico vão ser semestrais, bimestrais, mas ele deve ser de longa duração porque ele deve ser previsto ali durante todo o ano letivo. Também o marco situacional e o marco operacional devem ser revisitados ali no início de cada ano. Então, você deve dar a possibilidade de que esse projeto político-pedagógico, esse PPP, seja revisitado para que ele dê ali a possibilidade de ser avaliado e ser ressignificado, principalmente ali no seu marco situacional e no seu marco operacional. Quando ele fala sobre marco conceitual, ele vai falar que deve ser composto por concepções, apresentam uma duração maior, mas deve ser retomado ocasionalmente. Então, apesar dele ter longa duração, ele também deve observar cada processo a processo, semestral, bimestral, mensal, semanal, ponto a ponto, questão a questão, processo de ensino-aprendizagem a processo de ensino e aprendizagem. Outra característica é a sua participação, que deve ser coletiva, onde deve primar pelo envolvimento efetivo de todos os segmentos que compõem a escola. Toda a comunidade escolar deve participar ali da construção e da efetivação do fomento, da promoção do PPP naquela instituição. Isso faz parte da gestão democrática e das características da gestão democrática. E entrando agora a respeito dos princípios, o primeiro princípio que nós vamos tratar aí é o de gestão democrática, que vai direcionar a integralidade das ações da escola, sejam elas políticas ou pedagógicas, que serão definidas pela comunidade escolar. Tratando da questão política, lembre-se sempre, está falando de cidadania. Quando fala de pedagógica, processo de ensino e aprendizagem, ok? Outro princípio importante é o de igualdade, porque fala da ampliação do atendimento com simultânea manutenção da qualidade. Todos devem ter o direito a um atendimento público, gratuito e de qualidade, onde todos vão ali ter a possibilidade de aprender independentemente a respeito das suas especificidades, a despeito de suas especificidades. Outra questão importante é a garantia do acesso e permanência com sucesso escolar. E quando a gente vai lá na Constituição Federal de 88, na LDB e no EC, eles vão citar a respeito
da igualdade de condições para o acesso e permanência da escola. Então, o projeto político-pedagógico, o PPP, vai se amparar em documentos na legislação educacional que já fala a respeito da importância dessa igualdade de condições e desse acesso e permanência na instituição, sempre com a manutenção da qualidade. Outro princípio importante é a qualidade para todos, sem privilégio de minorias econômicas e sociais, assegurando um padrão mínimo de qualidade para a escola. Por isso que você tem indicadores que são importantes dentro desse processo para medir as questões qualitativas. Você tem, por exemplo, o IDEB, que será um marco referencial para que a instituição possa buscar a qualidade dentro desse padrão mínimo. Você tem também o princípio da liberdade e autonomia. E quando a gente fala sobre liberdade e autonomia, a gente também deve lembrar da gestão democrática, ok? Está conectado aqui com a gestão democrática, que é o primeiro dos princípios. Então, a liberdade para quê, professor? Para aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a arte e o saber direcionados para uma intencionalidade definida coletivamente. A escola tem a autonomia para definir em seu PPP as concepções e ações a serem desenvolvidas previsto em lei. Então, isso é liberdade e autonomia, porque cada escola vai ter autonomia para definir o seu PPP, as suas concepções, as suas ações que devem ser desenvolvidas, porque isso faz parte da prerrogativa da sua identidade. Cada instituição terá uma necessidade, cada instituição terá uma particularidade, e é por isso que o PPP deve ter esse princípio, deve seguir esse princípio da liberdade e autonomia, ok? Outro aspecto importante do PPP é a valorização do magistério, que está relacionado à formação inicial e continuada e condições de trabalho e remuneração dos profissionais do magistério. Quando se fala em continuação, em formação continuada, ela é indispensável para a discussão da organização da escola e de suas relações com a sociedade. Então, a formação inicial, aquela que vai dar a possibilidade do professor ter a sua graduação, e aquela continuada no nível de pós-graduação, ou a continuada usando o espaço-tempo da coordenação pedagógica. E quando a gente fala do espaço-tempo da coordenação pedagógica, é aquela formação continuada em loco, aquela formação continuada que dá a capacidade de resolver as peculiaridades, os fenômenos pedagógicos que acontecem dentro da própria instituição. E você tem outro aqui, aspecto importante da valorização do magistério, que é o projeto político-pedagógico, que deve contemplar a formação dos profissionais da escola, sendo necessário que o diretor investigue as necessidades. Então, fazer uma avaliação diagnóstica para saber os fenômenos que acontecem, pedagógicos que acontecem dentro da própria instituição, e a possibilidade de dar a formação continuada aos docentes e toda a comunidade escolar, para que nós possamos dirimir todas as questões aí que aconteçam dentro da própria instituição. Quais são os elementos constitutivos do projeto político-pedagógico? Você tem o marco situacional, que vai falar a respeito de quem somos, que deve ser a primeira parte do projeto político-pedagógico, que vai ser, na verdade, um diagnóstico da realidade escolar e do seu entorno, bem como as necessidades detectadas no plano de ação da escola. Então, o marco situacional é saber quem é a comunidade, é saber conhecer aquela comunidade, as particularidades, as peculiaridades, as subjetividades que aquela instituição tem ao seu redor, e o que precisa ser ressignificado dentro da própria instituição para que possa transformar toda a comunidade escolar. Outro aspecto importante é o delineamento da identidade institucional. Você só vai conseguir desenvolver uma identidade institucional se você sabe quem você é. Por isso que o marco situacional é importante dentro desse processo identitário. Outro ponto importante é o marco conceitual. Agora vai falar a respeito do que queremos, a conceituação dos fundamentos teóricos, nos quais a escola se pauta para atender a função social. Então, em
quais teorias eu me amparo para que eu possa desenvolver esse atendimento na perspectiva da função social educacional. E a partir do marco situacional, a escola define as ações a serem desenvolvidas na escola, no seu desenvolvimento. Então, quando eu sei quem eu sou, agora eu posso definir quais são as ações. E essas ações devem ser ações pautadas, fundamentadas em teorias que vão me auxiliar para que eu possa desenvolver e para que eu possa realmente contribuir para a transformação daquela comunidade. E você tem também o marco operacional. Como será feito? O que nós vamos fazer? Aqui vai ser o planejamento das ações a serem tomadas pela comunidade escolar para efetivar o projeto de escola traçado nos 2 primeiros marcos. Então eu sei quem eu sou, eu sei qual é a teoria que eu vou desenvolver, agora o que eu vou fazer para que eu possa realmente alcançar a minha comunidade escolar, para que eu possa efetivar esse projeto. E aí você tem também um processo contínuo de conhecimento e análise da realidade escolar em busca da solução de problemas no propósito de tomada de decisões. Então, tudo aquilo que é feito dentro de sala de aula é para solucionar os problemas daquela comunidade. Aquilo ali vai se traduzir em atividades, em projetos, em desenvolvimento de todo o aspecto educacional e pedagógico que vai ser desenvolvido dentro ali da própria instituição, a partir de uma simples atividade, de uma sequência didática ou de projetos que vão ser desenvolvidos ali justamente conhecendo e entendendo ali a realidade da nossa instituição. Então vamos partir agora para as questões para que possamos aí entender como as bancas cobram esse assunto. Então vem comigo, primeira questão vai dizer o seguinte: o projeto político-pedagógico é o registro escrito da identidade da escola como resultado de diálogo, reflexão e planejamento. Uma construção coletiva de todos os agentes educacionais envolvidos com a instituição. Referente ao significado do próprio nome do documento, complete a frase a seguir com a palavra adequada e a seguir selecione a alternativa que indica de cima para baixo a sequência correta. Então vamos lá. É porque define, organiza atividades e projetos educacionais necessários ao processo de ensino e aprendizagem. Quando se fala de processo de ensino e aprendizagem, eu estou falando do pedagógico. É por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. Então aqui ela vai ser o quê? Político. É porque reúne propostas de ação concreta a executar durante determinado período de tempo. Então ele vai ser um projeto. Então qual é a questão? Gabarito, letra E. Próxima questão diz o seguinte: na escola, o projeto político-pedagógico busca atender o cumprimento de tarefas burocráticas de maneira nenhuma, pessoal. As tarefas lá são pedagógicas, são tarefas que vão auxiliar no processo identitário, agrupar atividades didáticas e plano de ensino também não, pessoal. Não existe nenhuma questão aí que se refere a agrupar. Eliminar as retenções e reprovações dos alunos, apesar desse fenômeno ser um fenômeno que precisa ser realmente combatido, o PPP da escola ele vai buscar algo muito mais coletivo, algo muito mais importante do que simplesmente essa questão de reprovação e aprovação de aluno. Ele precisa olhar para todos os estudantes, uma questão mais coletiva. Efetivar o compromisso definido coletivamente. Pessoal, falou de PPP, falou de questões coletivas, ok? Então, esse é o gabarito da questão, gabarito letra D. Próxima questão diz o seguinte: são princípios norteadores do projeto político-pedagógico PPP, entre outros: liberdade ou autonomia, qualidade política,
em detrimento da técnica, de maneira nenhuma, pessoal. Tanto a questão técnica quanto a questão política são questões importantes, pessoal. Igualdade de condições no ponto de partida e gestão democrática. Nada se fala a respeito de questão de ponto de partida. Igualdade de condições e liberdade e autonomia são esses aí os princípios norteadores, pessoal. Gabarito letra C. Próxima questão diz o seguinte: sobre o projeto político pedagógico, assinale a alternativa incorreta. Então vamos lá, nós estamos procurando a incorreta. A centralização é fundamental em busca da autonomia e qualidade da escola. Eu já vou parar por aqui porque você não tem essa questão da centralização, é a coletividade. O trabalho deve ser coletivo, o trabalho deve ser plural. Todos têm o direito de participar, não centralizando em apenas poucas pessoas. Então, nós já temos aí o nosso gabarito. Vamos só aí conferir. O PPP deve estabelecer a relação recíproca entre dimensão política e dimensão pedagógica da escola? Correto. A gestão democrática é um dos princípios para a elaboração do projeto político-pedagógico? Com certeza. O projeto político-pedagógico configura-se como um processo permanente de reflexão e discussão sobre os problemas da escola, ok, na busca de alternativas viáveis à efetivação de sua intencionalidade, perfeito. O envolvimento da comunidade escolar no estabelecimento do projeto político-pedagógico, ok, que é a gestão democrática, é um dos maiores desafios para o trabalho da escola, apresenta uma linha única de ação. Isso, muito importante, esse aspecto aí da participação e do envolvimento da comunidade. Então nós temos aí justamente gabarito, letra A, como sendo o nosso gabarito, o que está excetuando. Próxima questão vai dizer o seguinte: sobre as dimensões do projeto político-pedagógico, está correto dizer que a dimensão jurídica estuda a capacitação e a aplicação de recursos financeiros. Não se fala em questão jurídica, pessoal. O PPP possui 3 dimensões: pedagógicas, financeiras e jurídica. Cuidado, pessoal, com essa questão. Entre elas, a mais importante são a pedagógica e a jurídica. De maneira nenhuma. A dimensão pedagógica definirá a formação de gestão que será adotada. Isso mesmo, pessoal, é a formação pedagógica que vai determinar aí essas questões aí que dizem respeito à perspectiva de gestão que será definida. Então, nosso gabarito, letra D, ok? Então, você tem uma gestão que vai ser tradicional, todo o trabalho pedagógico será tradicional. Se você tem um trabalho, uma gestão progressista, todo o trabalho será progressista. Então, é ela que define o trabalho pedagógico, ok? Questão 6 vai dizer o seguinte: a respeito do projeto político-pedagógico, julgue o item subsequente. O PPP delineia as atribuições dos diversos atores envolvidos no processo educativo, atribuindo ao coordenador pedagógico a responsabilidade de controlar, a questão já está errada aqui, as relações interpessoais que se estabelecem no interior da escola. O coordenador não está ali para controlar absolutamente ninguém, ele está para orientar, ele está para desenvolver, para contribuir na formação, para contribuir nos aspectos pedagógicos, avaliativos, ok? Cuidado com questões como essa. Nosso gabarito aí, então, gabarito errado, ok? Próxima questão diz o seguinte: quanto ao projeto político-pedagógico, é incorreto afirmar que ele deve ser democrático? Correto. Precisa ser construído coletivamente? Correto. Nós estamos procurando o incorreto, tá? Confere a identidade à escola? Correto. Explicita a intencionalidade da escola? Ok. Mostra-se abrangente e imutável? Opa, pessoal, ele não é imutável, ele é flexível, ele tem a capacidade de ser flexível, ele é mutável, tá certo? Ele tem a capacidade de mutabilidade. Então aqui, nosso gabarito é, tá certo? Que é justamente aí o incorreto, tá certo, pessoal? Então quero agradecer a você que ficou comigo até aqui. Encontro com você em outros vídeos. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.